Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui logo cedo. Chega deixando aquele seu like, comenta e compartilha, manda pra geral, porque vamos falar sobre SAF, Justiça, time para amanhã, Riquelme, tudo isso e muito mais aqui no nosso Café Vascaíno. De imediato, falando sobre o parecer que foi enviado ao presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, pela comissão formada por 15 conselheiros, mas somente 14 foram olhar os contratos. O conselheiro Júlio Brandt preferiu seguir na Europa e lá permaneceu durante todo o período em Portugal. Não deu a mínima importância aos contratos e, o que é pior, não abriu vaga para outro conselheiro. Mas, enfim, ele estava à parte de tudo que os seus pares, principalmente da Sempre Vasco, estavam debruçados no conselho, lá na comissão, mas ele efetivamente não quis vir. Enfim, não importa. A comissão fez o parecer, enviou, aconselhando a vender, pode vender para 777, mas fez algumas ressalvas e espera essa comissão que essas ressalvas, inclusive, sejam adiante modificadas no contrato. São alguns detalhes, uma palavra, enfim, que para proteger ainda mais a instituição. Só que nesse momento, torcedor, está tudo parado. Porque ontem a desembargadora Lúcia Regina se colocou sob suspeição, falou, olha, eu não tenho condição de julgar essa questão num fórum íntimo, então eu não posso fazer. Não alegou nenhum motivo abertamente, apenas saiu pela tangente e devolveu o processo para que seja distribuído de novo a um outro desembargador. E aí sim, depois foi distribuído, que esse desembargador não sentar em cima do processo, a liminar cai ou não. Fato é que o rito, o processo interno do Vasco, está atrasado por conta disso. Pô, Azevedo, mas na live do sábado passado, antes do jogo, o presidente da Assembleia Geral, Otto Carvalho, chegou a dizer assim, segunda-feira é um novo dia e tal. Sim, foi quando o Vasco entrou com um pedido de reconsideração para cassar a liminar concedida ao deputado Fábio Silva, da Comissão dos Direitos do Consumidor, mas até agora nada. A desembargadora queria fazer a análise, preferiu não fazer. Detalhe que foi a mesma que fez em abril e deferiu ao Vasco a possibilidade de incluir a SAF na votação da AGE, mas dessa vez ela disse que estaria impedida e passou a bola. Bom, isso posto, está tudo parado nesse momento. Claro que fora de campo as coisas vão acontecendo. Os executivos da 777 estão aqui no Rio de Janeiro, inclusive ontem foram à sede da CBF, foram ao CT do Vasco, Moacir Barbosa, levaram o cara que vai ser o braço direito deles dentro do futebol, que é o Paulo Brax, para conhecer a estrutura do Vasco. Começaram a falar um pouco mais sobre planejamento e tendo o Carlos Brasil junto com essa comissão, o presidente também, o Carlos Roberto Osório foi quem levou eles ao CT, o presidente foi à sede da CBF, mas tudo parado. E o Vasco o tempo todo explicando aos executivos, olha, está parado porque há uma ação, uma liminar que impede que o rito prossiga. Qual era o correto nesse momento? Era hoje o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, convocar a reunião do CD. Hoje, dia 22 de julho, 22, 23, 24, 25, 26, 27 podia ser a reunião, que era a data prevista, mas não pode. Se cair hoje, durante o dia, difícil, né? A hora que cair, aí imediatamente se convoca a reunião. Só que isso não acontecendo, não acontece a AGE, não acontecendo a AGE, não há aprovação da venda dos 70% para a 777, ou seja, o dinheiro não entra. A janela de transferência que já está aberta desde segunda-feira, o Vasco não pode fazer nenhum grande movimento. Trouxe o Alex Teixeira, claro que era um jogador que quis jogar no Vasco e que deve estrear contra a Chapecoense, desejo dele, inclusive. Mas ontem o preparador físico Daniel Félix falou na entrevista coletiva lá no CT. Tem que ter calma para não queimar a etapa e aí correr o risco de um jogador lesionar e ficar jogos fora no retorno. Então, pode ser a Chapecoense ou não, pode ser um pouquinho mais à frente, na quarta rodada do segundo turno. Mas o Vasco não tem condições de trazer um outro Alex Teixeira.
Tem que trazer alguém para reserva do Edmar. Vai subir o Igor Julião? O Julião, perdão, o Igor Julião foi do Fluminense. O Julião. Cara, não é fácil botar o menino. Ah, bota o Ignaldo. Ontem até na live dos membros, no debate vascaíno, com o Jader, lá de Goiânia. Ah, bota o Ignaldo, ele é muito bom, mas tem 17 anos, gente. Não pode você correr o risco de queimar um ativo do Vasco. O Figueiredo vai ser examinado hoje pela manhã para saber se viaja com a delegação para Goiânia. Faz muita falta ao time, como fez o Andrei Santos, como fez o Thiago. Tem peças no Vasco que não tem reposição. Essas três, por exemplo, não tem. Saiu o Conceição, tem o Danilo Bosa. Saiu o Quinteiro, tem o Bosa. Setembro, qualquer um desses, vem o Miranda. Saiu o Gabriel Dias, entrou o Léo Matos. No jogo anterior a esse último, ele já falhou. O Couto Sport jogou pra cacete no Maracanã. Saiu o Edmar, era o Riquelme, já não tem. Saiu o Yuri, Matheus Barbosa, saiu o Andrei Santos, não tem. Saiu o Nenê, era o Palácio, machucado. Então, assim, tem posições que não tem reposição nesse momento. A tendência de time para amanhã é Thiago, Gabriel, Quinteiro, Conceição, Edmar, Yuri, Andrei, Nenê, Figueiredo, Raniel e Peck. Essa é a tendência de time para amanhã. Se mais uma vez for vetado o Figueiredo, mantido o Eric. Getúlio não volta, não fica à disposição ainda, está num processo de recuperação, ainda vai levar mais algumas etapas até ficar à disposição, e Riquelme só volta no ano que vem, como falei ontem. O prazo é de 6 a 8 meses, o Vasco trabalha 8 a 9, porque todo o departamento médico agora de clube dá sempre um prazo maior, contando que possa ter uma intercorrência ou não, mas deixando um prazo maior para trabalhar dentro do que é normal. Houve uma ruptura total dos ligamentos do colateral, do ligamento dele, o LCA. Então, assim, gente, o Vasco tem que contratar. Mas como sem dinheiro? Você não consegue aprovar a SAF por conta desse imbróglio todo jurídico que eu falei aqui no vídeo. E agora? O parecer está entregue da comissão para o conselho, mas não pode ter votação no conselho, porque isso está impedido, inclusive, pela liminar. Não pode ser convocado a GE. E agora? Como é que faz? Mês de agosto para pagar a conta, pagar o transferban. Salgado vai botar a mão no bolso de novo? O que mais me entristece nesse cenário como um todo é observar a comemoração daqueles seres do pântano, cara. Que eles são tudo. Tudo. Vasco é que eu tenho certeza que não são. E alguns que há 20 anos estão lá, ou 30 anos, e alguns nem eram nada, porque o Eurico não deixava ser. O Eurico morreu, eles resolveram ser o Eurico e não conseguem, mas eles tumultuam. Olha, e como tumultuam. Grande abraço e até mais tarde, hein?